Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como eu escolhi cursar Engenharia Química. Atualmente eu tô no quinto, indo pro sexto semestre, nesse período. E eu decidi fazer Engenharia Química, foi no ano de 2013, se eu não tô enganada. Como que aconteceu? Como que foi esse processo? Em 2013 eu estava no primeiro ano do ensino médio. E mais pro final do ano, os meus colegas simplesmente começaram a debater sobre o que queriam fazer, se iriam fazer faculdade, se não iriam fazer, se iriam fazer concurso, o que eles fariam. E aí, mais ou menos uns 95% da turma sabia o que ia fazer. E eu era uma daquelas 5% que não tinha a menor noção do que eu ia fazer, o que eu ia cursar, se eu ia fazer um concurso, o que eu ia fazer da minha vida quando o ensino médio acabasse. Aí eu cheguei em casa, eu estudava no período da tarde. Aí eu cheguei em casa, logo em seguida minha mãe chegou, e aí com um tradicional gaúcho, um bom gaúcho, final da tarde, a gente sempre toma um chimarrão. E aí eu comecei a debater com a minha mãe, a conversar, eu falei que eu estava preocupada, porque todos os meus colegas, ou quase todos, estavam já sabiam o que ia fazer, já tinham pretensões, e eu ainda não. E aí ela começou a conversar comigo sobre o que eu gostava, o que eu não gostava. Ela tentou ir para as áreas do conhecimento, ou seja, a questão de humanas, de exatas, das linguagens, enfim. E ela começou pelo clássico, das linguagens ali, das humanas. Se eu gostava de leitura, de interpretação de textos, tudo relacionado a mais a letras, essas áreas assim. Eu falei que não, que eu odiava, e realmente eu não gosto, não tenho muita paciência para isso. E aí ela então chegou à conclusão de que aquilo não era pra mim, não era que eu gostava, não iria servir pra mim. E realmente, fazer direito ou letras não seria o ideal, não é bacana, não me vejo nessa área. Aí então ela foi para a área, já que no Humanas não deu, ela tentou questionar a história e geografia. Quando ela quis iniciar nesse assunto, eu já falei para ela não, porque não tenho condições, eu odeio essas matérias. Não é que eu odeio. Tem conteúdos que eu gosto, tem conteúdos que eu não gosto. Por exemplo, a história do Brasil é um conteúdo que eu gosto. A questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial eu gosto de estudar. Mas são só esses, não são os demais assuntos. Geografia, eu sou péssima em geografia, então não teria como. E aí então o que sobrou foi essa questão da ciência da natureza, que falam, se não me engano, que é a biologia, a física e a química. A minha mãe começou, então, pela física. A física eu falei que eu era mais ou menos nessa matéria, baseado no que eu tinha visto no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, parte do que a gente aprende em ciências durante o fundamental. Aí ela foi para matemática. Eu falei que matemática eu gosto, dependendo do conteúdo. Porque, por exemplo, conjuntos é um conteúdo que até hoje eu não entendi, eu não entendo. Eu tentei no ensino fundamental, eu tentei no ensino médio, eu tentei no cursinho, eu pedi pro meu irmão me ajudar, e através desses 4 eu ainda não consegui aprender conjuntos. Então, assim, esse conjunto, esse conteúdo definitivamente não entra na minha cabeça, não consigo entender. Parte dele até entra, eu até consigo, que tá contido, não está contido e coisa assim, mas é só o básico do básico do básico. Aí ela foi pra biologia. Eu falei que biologia era algo que eu achava um pouco chato, mas aí é pra se pensar, porque tem muitas coisas da biologia que é bacana. E chegou a bendita da química. E aí na química, eu nem lembro o que a gente tinha visto durante o ano, mas eu lembro que a gente tinha visto a questão do NOx, dos balanceamentos das reações. A gente tinha visto um pouquinho, bem breve, da questão de semi-reações, enfim. Eu lembro só isso que a gente tinha visto naquele ano. E eu falei pra mim que eu tinha gostado. E aí então ela falou, beleza,
tá em uma área que você pode fazer. Então, tudo que envolva química, que tenha matemática, um pouco de física, um pouco de biologia, é algo que você possa pensar fazer. Se você gosta mais da química, então talvez licenciatura, bacharel ou de repente engenharia química. E quando ela falou em engenharia química, foi algo que me chamou a atenção, porque até então eu nunca tinha ouvido falar sobre. E ela me explicou alguma coisa que ela sabia de engenharia química, porque a minha mãe, ela é diarista, e ela trabalhou em uma casa em que a filha, naquele ano, ela estava fazendo a graduação dela na UFSM, ou seja, Engenharia Química, numa universidade federal, que é do Rio Grande do Sul mesmo, a Universidade Federal de Santa Maria. E ela me explicou mais ou menos o que ela sabia com base no que essa menina tinha passado para ela, sobre como era o curso, o mercado de trabalho, enfim. E a minha mãe passou isso pra mim. Eu fiquei curiosa e comecei a ir atrás. Eu lembro que tinha um teste vocacional que tinha na internet, no Google, e eu fiz. E aí era baseado nos sinais. A resposta desse teste ele era baseado em sinais. Que era o sinal verde, o sinal vermelho e o amarelo. Que é as cores do semáforo, né? Vulgo sinaleira. E pra mim deu o sinal verde, que é o sinal que é ok, que você pode prosseguir, que tem coisas que você gosta ali, enfim. E realmente, aquilo me chamou muita atenção dos questionários que tinham feito durante o teste, que era questão do meio ambiente, no que eu pensava, o que eu não pensava, a questão de indústria, tinha alguma coisa sobre o laboratório, enfim. Coisas nesse sentido. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre. Eu fiz aquele teste, fiquei mais curiosa ainda. E fui pesquisando e pesquisando. E até que chegou o momento eu falei, mãe, eu vou fazer engenharia química. E ela, tá bom, então agora o que tu tem que fazer é pesquisar universidades que têm engenharia química. Pesquisa federal, pesquisa particular, pesquisa e ver como é que tu vai fazer pra entrar, qual que é o método que tu vai entrar, se é pelo Enem, se tem algum vestibular ou o quê. E aí eu sabia que em Santa Maria, né, na Federal de Santa Maria, tinha. Porém, se não me engano, naquela época, eu não sei se ainda é assim, mas naquela época funcionava, além do Enem, tinha o método do seriado, né, o PEI, se não me engano, que eles chamavam. Que durante os 3 anos do ensino médio, eram feitas provas semelhantes, correspondentes a cada ano do ensino médio, ou seja, no final do primeiro ano tinha uma prova, no final do segundo ano tinha outra e no terceiro tinha outra. Aí no final somava-se as notas, fazia a média e com base nisso você descobria se poderia ou não entrar naquele curso que você optou. Só que, como eu descobri relativamente tarde o que eu iria fazer, naquele ano eu não fiz. Só que quando chegou no segundo ano do ensino médio, se não me engano, em 2014, deu maior confusão com esse seriado. E aí eu não pude fazer, porque falavam que ele não seria mais feito nos próximos anos. Então quem fez no primeiro ano, ou seja, em 2013, poderia continuar fazendo. Seriam as últimas turmas que iriam entrar na universidade pelo método do PACE, né, o seriado. E como eu não tinha feito, então eu perdi toda a minha chance. Só que no segundo ano eu conheci uma pessoa e essa pessoa ela falou, não, aqui na Unisvi, que é a universidade onde eu faço a graduação, que é na minha cidade, tem esse curso, ele é novo, se não me engano ele começou em 2013 ou 2014, eu não tenho certeza. Mas, se tu quiser, tu pode fazer por lá. O vestibular, tu faz o vestibular normal, tu pode entrar pela nota do Enem. Isso vai ficar ao teu critério, com base na tua nota, tu consegue entrar. Eu fiquei tranquilo. Cheguei pra mãe e falei, mãe, tem aqui, eu não vou precisar fazer nas outras universidades. Mas mesmo assim eu continuei pesquisando se tinha alguma outra faculdade de interesse que eu pudesse fazer, porque eu iria prestar o Enem. Aí eu fiz o Enem, a nota que eu tive não era suficiente para tentar na UFSM ou qualquer outra
Universidade Federal ou até mesmo em algumas instituições particulares que são mais requisitadas, talvez assim, que tenham mais nomes. A minha nota não era o suficiente. E aí, então, terceiro ano, fiz o Enem, né, e entrei pra Unijuí. Só que com a nota, eu não quis entrar com a nota do Enem e acabei optando pelo vestibular. Eu consegui e comecei a fazer a faculdade. Aí passou, acho que, se não me engano, um ano, no ano seguinte, no caso. Isso foi... Eu entrei pra faculdade em 2016, se eu não estou enganada, então em 2017 eu prestei o Enem novamente. Aí, a partir da nota do Enem, na primeira chamada... Eu nem lembro... do ProUni, na primeira chamada do ProUni, que foi início de 2018, eu consegui uma bolsa numa universidade de Salvador. Eu não lembro que universidade que era, mas eu sei que eu tinha conseguido essa bolsa. E eu fiquei louca, porque eu queria muito ir, muito mesmo. Mais ou menos nessa época ali, eu comecei a ter um sonho. Eu comecei a pensar que eu iria morar em Salvador. Eu mantive isso na minha cabeça por muito tempo. Só que de uns tempos pra cá isso passou. Só que atualmente esse sonho tá reflorescendo, revivendo, enfim. Tá voltando. E aí, analisando, né, a relação do custo-benefício, não seria vantajoso eu ir pra lá, porque eu iria gastar muito mais do que se eu continuasse fazendo aonde eu estava, que eu não tinha bolsa, né? Meus pais pagam a faculdade normal. Eu iria gastar muito mais, porque eu iria gastar com a minha alimentação, eu iria gastar com a moradia, com o transporte, coisa que se eu continuasse ali na própria Unijuí, não gastaria tanto, porque eu moraria com os meus pais, eu não precisaria comprar móveis, tinha alimentação, tinha o transporte que era barato, ou meu pai poderia me levar, poderia me buscar. Então isso não seria um problema. E aí seria um custo muito menor. Ok, obviamente fiquei muito triste, porque né, eu queria muito ir pra lá. Aí passou um ano, se não me engano foi um ano, ou se não me engano foi no mesmo ano, mas no segundo semestre eu consegui com a mesma... O Enem, né, segunda chamada no caso, eu consegui uma bolsa também de 50%, só que foi numa universidade de São Paulo. Aí novamente veio aquela saga, né, porque eu queria muito ir embora. Aí eu passei da fase de Salvador pra fase do eu quero ir embora daqui. Mas veio novamente aquela questão financeira. Minha mãe até falou, se tu quiser ir, se tu acha que tu vai conseguir um emprego, que tu vai conseguir se manter lá, pode ir, eu te dou maior apoio. Mas, como a questão financeira era curta e não era algo que pudesse ser confiável, no caso, todo mês eu te mando R$1.000, eu não tinha meus pais, minha mãe não tinha como me prometer isso. Então, não era algo que eu poderia contar, que eu teria certeza. Então, novamente, né, deixei aquilo de lado e preferi continuar aonde eu estava. E tô aí nessa luta até hoje. O que eu posso dizer pra vocês é que a engenharia química, ela não é fácil, nem um pouco fácil. Ela é uma das universidades, uma das graduações mais difíceis que tem. Ela fica atrás somente da engenharia elétrica, que a engenharia elétrica ela é a graduação mais difícil que tem. E a engenharia química fica atrás. Em muitos momentos eu tive vontade de desistir. Eu falei isso pra minha mãe. Teve 2 momentos que eu falei isso pra ela. No primeiro momento ela não falou muita coisa pra mim. Ela só tentou incentivar e coisa. Mas no segundo momento, ela falou, beleza, Larissa, tu quer desistir? Se tu acha que isso não é pra ti, ok. Mas e aí, o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai fazer outra graduação? Tu vai parar? Tu não vai fazer nada? O que tu vai fazer? Porque é assim, minha filha. Hoje em dia, ter uma graduação se tornou algo muito, vamos dizer assim, comum. Muitas pessoas conseguem, porque tem muitos meios para elas conseguir isso. Então, assim, se hoje em dia, com uma graduação, já é difícil tu conseguir um emprego,
sem uma graduação vai ser muito mais. Então, eu parei pra pensar naquilo e analisei. E assim, tudo que eu pensava fazer pro meu futuro, eu poderia fazer com a engenharia química. E eu parei pra analisar o que eu poderia fazer, se eu pudesse fazer concurso, que tipo de concurso eu faria, que tipo de indústria eu poderia atuar, quais as áreas. E foi aí que eu me deparei com... No segundo momento que eu me deparei com a frase que a engenharia química é uma engenharia universal. E sim, essa é a frase, assim, uma das frases mais verdadeiras que pode se existir, que realmente, onde você pensar, uma área que você puder imaginar, vai ter um engenheiro químico metido lá, com certeza. Você pensar em cosmético, vai ter um engenheiro químico que vai ser um dos responsáveis pela composição, na questão de elaboração de shampoo, de perfume, na alimentação, na questão do petróleo, na questão... Tem concursos até militares para engenharia química. Tem, assim, N áreas que você pode atuar. Teve uma área que eu descobri esse ano que um engenheiro químico pode atuar na questão do material bélico. Algo que eu nunca tinha passado na minha cabeça. Então, assim, cada vez eu descubro uma área nova. Cada vez eu conheço um a mais de onde um engenheiro químico pode trabalhar. Pode trabalhar na questão da otimização de processos, na questão do controle, assim, na questão da qualidade, tratamento de efluentes, de água, azetas e azeites, né, que é a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto. Pode ser concursada a nível federal, a nível estadual, ou até mesmo do próprio município, que daí sim entra essa questão das ETAs e da ETES. E assim, é algo assim muito amplo. Não tem como a pessoa falar que faz engenharia química e não tem uma área para atuar, porque isso não é verdade. Sem contar que ainda pode empreender. Então, assim, a engenharia química é muito, muito vasta. Quando você entra na engenharia química e que você começa a ter essa dimensão, você começa a se questionar, e agora? Que área que eu vou fazer? O que eu vou atuar? Esse questionamento vai surgir principalmente se você não tem uma noção do que você quer fazer, se você gosta de muitas áreas. Eu gosto de muitas áreas, eu gosto principalmente da área do petróleo, acho bacana cosmético, acho bacana alimentos. Uma área que eu nunca dei valor, que eu nunca me importei, era com a questão de laticínios. Na minha cidade existem apenas duas grandes indústrias que um engenheiro químico pode atuar. Que tem a Lactalis, que ela é multinacional, se eu não estou enganada, e eu acho que é a LG, que não fica na minha cidade, fica numa cidade vizinha. E as duas são de laticínios. E aí eu tive na minha cabeça que era uma área muito ruim de se trabalhar. Porém, foi ano passado, se não estou enganada, eu fui num congresso em São Paulo, por causa até então, o meu trabalho, né, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tive um congresso que eu fiquei responsável por cuidar do mini curso que era de laticínios. Eu me propus aquilo, eu pensei, já que é uma área que eu odeio, vou cuidar aí, vou preencher a vaga, já que preciso ficar de alguém da empresa responsável por esse mini curso. Eu fico aí uma tarde, era uma noite. Vou ficar aí cuidando, né, pra cumprir tabela. Só que chegou na hora, a gente fez dois queijos. 2 tipos de queijos fresco. E assim, foi algo muito incrível, foi algo muito gratificante. Tanto que eu saí daquela palestra, eu pensei, caramba, eu acho que eu vou fazer meu TCC com isso. Porque assim, foi muito incrível. Eu troquei uma ideia depois com a palestrante e foi incrível, porque assim, o queijo, você pode... o queijo fresco, no caso, você faz ele e no momento que você termina de fazer ele, você tá pronto, você já pode ingerir ele. Diferente de alguns outros queijos que precisa ir para maturação, tem todo um tempo de espera, um tempo de cura, enfim. E eu achei aquilo muito incrível, cara, porque
não tem como não ser incrível. Você faz algo com as suas próprias mãos e você pode comer aquilo. Ou você pode chegar pra uma pessoa e falar, experimenta, fui eu que fiz. E a pessoa elogiar é algo muito gratificante. E aí eu fui bater um papo depois com a palestrante sobre isso, sabe? Eu pensei em fazer um estudo relacionado ao queijo, enfim. E aí a gente entrou na questão de inovação. E ela falou, olha, hoje em dia tem muitas pessoas que estão inovando justamente nessa parte do queijo. Porque você pode fazer um queijo que seja embebido em vinho, você pode colocar algum aroma diferente no seu queijo. Na época tinha um estudo que estava sendo desenvolvido em que estavam colocando licores no próprio queijo. Então pensa, você quer fazer um queijo que tenha um sabor de laranja, um sabor de morango. Você vai colocar um corante no queijo para ficar diferenciado. Vai fazer um queijo arco-íris. Vai fazer um queijo que vá chocolate. É algo que você pode inovar e que você vai chamar atenção. Então aquilo, assim, uma área que eu não dava valor, eu passei a dar. Justamente por esse negócio de que você faz, você vai fazer, vai ter o teu nome ali, as pessoas vão te elogiar, obviamente, se gostar elas vão elogiar. Então foi algo que me chamou muito a atenção. E é isso, já me estendi demais, já são quase 22 minutos que eu tô aqui falando. E é assim, quando você gosta de uma área, você acaba indo, você sempre vai ter assunto e nunca vai terminar. E a engenharia química, ela é assim pra mim, as grandes áreas que eu posso atuar é algo que, assim, cada dia mais eu fico fascinada e isso é verdade. Assim, eu fico incrível, cada dia mais eu fico maravilhosa. Cada dia mais eu fico maravilhada com isso. E nesse vídeo eu não poderia deixar de falar, obviamente como eu falei da minha mãe, mas de agradecer a ela, porque ela é a minha grande influenciadora de eu estar onde eu estou hoje, de ser quem eu sou hoje. Foi através dela que eu estou aqui. E por que eu tô falando isso? Não é só porque ela é minha mãe, porque ela me ajudou. É porque a minha mãe, ela é diarista. E tem muitas pessoas que têm vergonha disso, que sentem vergonha de seus familiares por ser isso. E assim, gente, assim, é feio, é muito feio. E eu me sinto muito mal quando eu vejo uma história assim, sabe? De que os filhos têm vergonha dos serviços dos seus pais, porque a mãe é diarista, porque a mãe isso, porque não sei o que. Gente, é um trabalho digno como qualquer outro. Tem uma frase que minha mãe me falou uma época, e que eu nunca esqueci aquela frase, que os verdadeiros profissionais construíram um Titanic, e ele afundou. E um amador fez a Arca de Noé, que abrigou centenas de animais, de bichos, e fez com que a gente tivesse até aqui hoje. Então, assim, por que vai ter vergonha de uma profissão? Ela é digna como qualquer outra. E olha que dependendo, hoje em dia, dependendo do que você vai fazer, mesmo sendo diarista, as pessoas exigem um ensino médio. Então, assim, por favor, não sinta vergonha, tá? Isso é feio. E isso deixa os pais da gente, a pessoa, muito triste. E eu tenho muito orgulho da minha mãe. E já em várias ocasiões a minha mãe fez o terceiro turno, o famoso terceiro turno. Ou seja, ela trabalhou as 8 horas diárias dela e foi fazer o terceiro turno para poder pagar minha faculdade, para poder pagar o cursinho do meu irmão, para ajudar a pagar as contas, quer trocar de carro, a minha mãe estava indo fazer o terceiro turno. Muitas vezes ela já trabalhou domingo o dia inteiro e domingo de noite. Então, assim, tem que valorizar pessoas assim. E eu já fui com ela em algumas ocasiões que ela fez o terceiro turno, eu ia com ela. Ou que de repente surgia um terceiro turno pra trabalhar e eu já tava na faculdade. Aí eu falava, olha mãe, tal dia eu não tenho aula à noite, então marca pra esse dia que eu vou contigo, eu te ajudo
que assim acaba rendendo o serviço, é mais rápido, a gente faz mais rápido, você vem pra casa descansar, você tem mais tempo de descanso pra no próximo dia ir trabalhar. Então, assim, isso nunca foi motivo de vergonha pra mim, muito pelo contrário. Cada dia mais eu sinto mais orgulho por tudo que a minha mãe é, por tudo que a minha mãe me auxilia, e principalmente na profissão dela. E não só dela, como tem muitas outras pessoas que são dieguistas, assim. A minha avó é assim, e são pessoas que eu me orgulho muito, obviamente, principalmente da minha mãe, que admiro muito mais, claro que pelo fato dela ser minha mãe, mas admiro tanto a minha mãe, quanto a minha avó, quanto qualquer outra pessoa que trabalhe nisso, ou qualquer outra pessoa que tenha qualquer profissão que é digna. E é isso, já me estendi demais, já são quase 26 minutos de vídeo, e alguém vai ter um servição pra editar, que no caso é o meu noivo. Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.